e nós vamos falar hoje sobre os guias de Umbanda, né? Os nossos guias de Umbanda, tá? As nossas entidades, aqueles que tocam a nossa Umbanda. A Umbanda existe por conta das entidades, né? E a gente vai falar um pouquinho delas, né? Tentar usar o melhor de sabedoria que Deus nos deu para falar dessas entidades tão maravilhosas, né? Que estão sempre a nos ajudar, nos auxiliar. São eles que são o dono da Umbanda. Quem é o dono da Umbanda é o Preto Velho, o Caboclo, o Exu, a Pombogira, povo de Umbanda. Eles são o dono da Umbanda. E a gente vai falar um pouco deles, entendeu? Tá bom, meu povo? Então, vamos dando boas-vindas, né? Saravá para todo mundo. Eu sou o pai Anderson de Ogum, da tenda de Umbanda Caboclo Sete Pedreiras. Você desculpa a minha cachorra aqui, que ela é danada. Eu começo a fazer live aí que a bicha late mesmo. Mas isso não vai nos atrapalhar em nada. Hoje eu tô falando aqui de casa porque lá no terreiro acabou a luz. Porque descobri agora há poucas horas, né? Que lá a luz acabou. Lá é um loteamento, né? Bem humilde. E lá às vezes tem problema de queda de energia, entendeu? É um lugar humilde, né? Normalmente a gente faz barracão em lugar pobre. A verdade é essa. Porque o custo é mais baixo, né? E nossa religião é isso mesmo. É para agregar, juntar pessoas que precisam. E graças a Deus nosso barracão é lá. Só que hoje, infelizmente, acabou a luz. Aconteceu isso outra vez também. A quarta-feira retrasada, se não me engano, eu fiz aqui de casa. Então espero que isso não aconteça com tanta frequência, né? Que eu prefiro fazer de lá. Até porque tem um altar, tem os assentamentos, tem as coisas. Mas o importante é nós cumprir nossa tarefa de Deus. Beleza, gente? Então, boas-vindas, dom para todo mundo, saravá, né? Deus abençoe vocês e suas famílias. E a gente vai falar um pouquinho da nossa religião daqui um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai batendo papo aqui. A minha esposa maravilhosa, a Michele, está aqui me auxiliando, como sempre. E ela vai fazer a leitura ali das perguntas, vai falar alguma coisa que vocês querem comentar aí, ela vai ler para mim e vai me ajudar. Que ela é um anjo do céu na minha vida, sem ela a gente não faz nada não. Eu não faço. Beleza? Deixa eu botar um óculos aqui, porque eu não cego nada, tô ficando velho. Então eu tenho que botar aqui o troço para me assistir. Para me conseguir ler. A minha esposa entrou aqui, a Michele. O que mais? O Anselmo entrou, meu queridão. O Diego, que provavelmente quem está entrando aqui, esse aqui eu botou aqui a foto do menino dele, mas é o Diego, que provavelmente. A Ivanilda. O que mais? O Branco. Boa noite para todo mundo, gente. João Melo. A Andréia, minha filhota. O meu filho maravilhoso, Lucas, que ele entrou com esse nome aqui de Hells aqui, mas esse aqui é o safado do meu filho. Lucas. Maria Rosângela. Ângela também. Maria Luísa e um montão de gente aqui que eu nem conheço, mas vamos conhecer hoje. A Guerreira 242. José Venâncio. José Ednar. José Edna, sei lá. É isso. Manuela, bastante gente, graças a Deus, né? Deus concebe assim, que quanto mais gente, melhor, gente. Pra gente falar de Deus, de Jesus, de Nossa Senhora, dos nossos guias de Umbanda é sempre bom. Beleza? Vou dar uns minutinhos, né, pro pessoal ir entrando aí pra gente fazer nossa oração e a gente vai começar a falar o que precisa ser falado, de ser dito. E eu peço a ajuda de vocês aí, qualquer coisa vocês me ajudam. Fala aí o que vocês querem saber, né? O que vocês desejam perguntar. Se for dentro da minha capacidade, se eu souber a resposta, eu falo. A ideia é contribuir, né? Eu não sei de tudo, não. Sei um pedacinho, ó. Mas o que eu sei pouquinho, mas o que eu sei eu passo adiante. Não vou ficar escondendo nada aqui. Beleza? Olha a minha camisa bonita do Zé Pilintra aí hoje, aí, ó. Tá vendo? Vamos embora. Tem alguma coisa aí, meu irmão? Todo mundo quietinho, silencioso. O Forja não entrou ainda. Meu queridão, acho que ele deve estar entrando aí daqui a pouco. Vamos ver aqui. Aí, Manuela. Faz pergunta aí, viu, Manuela? O que mais? E vamos embora. Beleza, gente? Vou falando aqui de novo, né? De pessoas que entraram depois, né? Eu sou o pai Anderson de Ogum, tá? Pai de santo, né? Lá da tenda de Umbanda Caboclo Sete Pedreiras, que é o dono do nosso terreiro, né? Nosso terreiro leva esse nome por conta do dirigente, né? Da entidade que é chefe do nosso terreiro, que é o Caboclo Sete Pedreiras. E é ele que toca a nossa macumba lá. Então, hoje a gente vai falar de Umbanda, né? A gente tem um compromisso de falar toda segunda e quarta-feira. Segunda-feira eu falo pela outra plataforma.
e na quarta falo por essa. E eu pego as filmagens daqui e boto no YouTube, né? A filmagem inteira, porque cabe mais a filmagem maior, né? Assim, inteira, né? Completa. Porque nessa plataforma e na outra, no Instagram, ela pega só pedacinhos, né? Cortes, entendeu? Então eu gosto de colocar na outra inteira, na íntegra. Quem quiser assistir lá depois, assiste lá. Prestigia a gente, segue, né? Por favor. Quem não está seguindo aí, segue, compartilha, manda para o amigo, manda para o inimigo. Importante a gente fazer que o terreiro, que a palavra do terreiro de Umbanda, a palavra do bem, seja adiante. Beleza? O Diego confirmou aí que é ele, tá? Ô, Diego Bonitão, tava me enganando, hein? Botou a foto do garoto aí, mas eu descobri que era você. Beleza, gente? O que mais? Vamos começar? Fazer a reza? Será que tá todo mundo aí já? Vamos ver que horas são. 20h46. Aí, 20h46, gente. Então vamos fazer oração, né? Vamos fazer oração. A Karen também tá aqui. A Carminha. Deve ser a Carminha da novela, pô. Lá do como é que é o nome lá? Esqueci o nome da novela, pô. Avenida Brasil, né? Aquela mulher é danada, hein, gente? A mulher é danada, hein? Uhul! Aí, Thaísa. O Foge, meu queridão, acabou de entrar. Pessoal, então boa noite para todo mundo. Seja todo mundo bem-vindo, né? Essa live do Pai Anderson de Ogum. E a gente vai fazer oração agora, tá? Como é de costume, a gente vai fazer a reza, a oração, para que a gente possa falar sobre a nossa religião da melhor maneira possível, tá? Então, eu pedi para vocês que vocês me acompanhem da casa de vocês, dos seus lares, né? Então a gente vai rezar junto, para que Deus nos abençoe e abençoe cada um dos lares que estão nos assistindo agora, beleza? Então vamos embora. Senhor Jesus, Mestre amado, queremos te agradecer, Senhor Jesus, pela noite de hoje. Agradecermos por estarmos reunidos em seu nome, rogando a vossa misericórdia, a vossa presença, o vosso amor. Permita, Jesus, que os bons espíritos, nossos mentores, guias, orixás, falangeiros, estejam conosco, nos orientando a boa palavra, o bom proceder, que possamos, Jesus, sermos direcionados por vós, a cumprirmos a nossa tarefa na terra, que é o sacerdócio da nossa religião, tão maravilhosa que é a Umbanda. Te agradecemos por tudo, Jesus, permaneça conosco, faça da nossa casa a vossa morada. Muito obrigado, Jesus, pela tua presença, hoje e sempre, graças a Deus. Axé para todo mundo, né? Saravá. E vamos bater papo. A live, gente, o objetivo da live, principalmente, eu acho, né? Porque eu não sou muito entendedor de mídia social, não. Mas o maior objetivo da live é estreitar os laços, né? É trocar ideia, bater papo, tirar dúvida, e vocês me conhecer, eu conhecer vocês. Claro que aqui a gente vai falar fundamento, falar religião, falar de espiritualidade, tudo do nosso contexto. Mas o objetivo aqui não é ser muito didático, não. Talvez em outras plataformas eu vou tentar criar um pouco mais de forma didática, aprendizado, né? Mas eu sei que a maior parte das pessoas não tem interesse em aprender com profundidade. As pessoas estão movidas muito mais pela velocidade hoje da mídia social do que pela profundidade das coisas. Hoje as coisas são muito superficiais. E a profundidade a gente tem que ter no dia a dia no terreiro. Então, estudar, né? Hoje tem cursos online, eu não sei se um dia nós vamos ter o nosso, não sei. Se for da vontade de Deus, sim. Mas, por enquanto, a nossa tarefa, a nossa proposta é divulgar o máximo possível da nossa fé, do nosso terreiro, né? Da nossa vontade que temos de servir a Deus, servir a Jesus, aos orixás e aos nossos guias. Essa é a nossa proposta, fazer o bem, ser do bem. Qualquer coisa além disso é sobra. O que a gente precisa é ser do bem. Tá bom, gente? Então hoje, desculpa a zoada aí, viu? Aqui passa moto, passa carro, cachorro late. É vida, tem vida aqui em casa. Eu moro na encruzilhada, gente. Encruzilhada de Exu. Aqui é uma cruz onde eu moro, é encruzilhada. Não foi à toa que eu vim morar aqui. Inclusive, o nosso primeiro terreiro foi aqui em casa. O Exu trouxe a gente para morar aqui justamente por isso. Aqui, nosso primeiro barracão foi aqui dentro de casa. Então, uma encruzilhada aqui na frente, ó. Então, passa carro, passa moto e é gente andando aí o tempo todo, né? Então, a gente tem que se acostumar que aqui é lugar de Exu mesmo.
tá bom? É isso. Hoje, gente, nós já fizemos nossa oração, já dei boas-vindas para todos aqueles que não nos conhecem, aqueles que estão chegando, né? E hoje, nosso objetivo aqui é falarmos sobre os guias de Umbanda, as entidades, né? A Umbanda, o conceito que eu acho mais importante da nossa religião, quando perguntaram para o Caboclo das Sete Encruzilhadas o que era Umbanda, o conceito que ele deu foi o seguinte, que Umbanda é a manifestação dos espíritos para a prática da caridade. Então, a Umbanda sem caridade não existe, né? E a Umbanda sem guia também não existe. Então, os espíritos vêm no terreiro para praticar a sua caridade, praticar o seu bem, né? E a caridade que se pratica no terreiro são várias, né? É o descarrego energético, é a transmissão de energias, é as limpezas, né? Os passes, o acolhimento, o conforto, né? Escutar, quando nossos guias, né, ouvem as pessoas, as lamúrias do povo, né? Consola as pessoas, dá direcionamento psicológico, né? Aconselhamento na vida. Tem muito jovem que chega no terreiro carente de pai, carente de mãe, e encontra no guia, né? Encontra naquela casa a fraternidade, o acolhimento que ela não teve na sua própria casa. Então a Umbanda é uma religião muito familiar, né? Por isso que chama pai de santo, mãe de santo, irmão de santo. É uma coisa familiar. Então as pessoas que chegam no terreiro, muitas vezes chegam com suas carências, elas vão ser supridas na convivência familiar do terreiro. E tem que ser assim mesmo. O terreiro, eu acho que quando perde essa conexão familiar, quando as pessoas não sabem os nomes umas das outras, quando as pessoas só vão lá eu vou lá só para fazer minha caridade, vai lá, incorpora e vai embora. Ou então, eu vou lá só tomar meu passe, consultar com o caboclo e vou embora. Essa pessoa não entendeu Umbanda. Não entendeu que o espírito de fraternidade é mais importante. Que o conviver, o viver a macumba, viver o terreiro é muito importante. Né? Esse comportamento, às vezes, as pessoas têm em outras igrejas, né? Que é comum isso. Mas no terreiro não é legal. Se você é macumbeiro mesmo, você tem que viver a macumba. Você tem que olhar aquelas pessoas que estão lá como irmãos de verdade, não é só de nome, não. Ter fraternidade por elas, ter companheirismo, espírito de família, né? A dor dele tem que te incomodar. Se não te incomoda, tá errado. O terreiro não é para isso. O terreiro é para criar irmãos, né? Fraternidades, né? Ter menos fofoca possível, né? Porque às vezes tem, né? Fofoca, desavença, isso tudo tem que deixar fora, a gente tem que viver isso. Nas famílias é normal que aconteça isso, mas a gente não pode deixar que isso seja maior do que a nossa proposta, que é de fazer o bem, fazer a caridade, servir a Cristo, que é o nosso modelo e guia. Né? Tem alguma coisa, meu A irmão? Laine está perguntando quantos filhos são no seu terreiro e se tem atividades para os médios, além das giras. Qual o nome da moça? Laine. Laine, nosso terreiro hoje, a última vez que eu contei, eu acho que eu tenho mais de 30 e alguma coisinha, tá? Foi a última vez que eu contei. Então, nossos filhos de santos são isso, são esse número, né? Na verdade, nosso terreiro é um terreiro pequeno, então não tem espaço para muita gente, né? Então, mesmo que quisesse crescer muito em número de médios, né? De trabalhadores, não conseguiríamos fazer por falta de espaço físico mesmo. E pessoas que frequentam a nossa casa são multiplicadas por essas pessoas aí, né? Por esses 30, entendeu? Então, nossas giras têm uma quantidade suficiente. Às vezes tem bastante gente, às vezes tem menos, às vezes tem pouca. Mas sempre tem no mínimo 30 pessoas que são nossos filhos de santo, né? Vamos supor que não apareça ninguém lá no terreiro, que normalmente isso não acontece. Mas vamos supor que se não aparecer ninguém, já tem 30 lá dentro. Entendeu? Então é isso, tá? Qual era a outra atividade? Se tem atividades para os médios, além das giras. Tem. O que acontece hoje, minha filha? O terreiro, o ideal é que tenha desenvolvimento mediúnico, estudo, não é isso? Isso seria como é que se fala? O cenário ideal. É o que eu quero que tenha. Só que hoje é verdade, filha, que é difícil encontrar pessoas com boa vontade. As pessoas entram com muita vontade, mas no dia a dia elas demonstram que não estão com tanta boa vontade assim. Então, no dia do estudo, a pessoa não quer, a pessoa não vai. No dia que tem um fundamento, que é para fazer uma limpeza, uma sé na casa, muitas pessoas botam dificuldade, dizem que não dá certo, dizem que não dá. Tem outros compromissos. Então, a casa oferta, eu oferto. No meu terreiro, estudo, desenvolvimento, oportunidade de trabalhar, cuidar dos assentamentos, que isso é muito importante. Isso não se aprende online. Mas a gente sabe que hoje o comprometimento do ser humano é muito difícil.
Então, por mais que se eu falar aqui para você que tem tudo, se você for lá trabalhar comigo lá, você vai ver que é muito difícil a pessoa realmente se dedicar como deveria. As pessoas hoje querem as coisas muito fácil, né? Tudo tem que ser fast food, comida rápida, né? Então, a dedicação do macumbeiro hoje deixa a desejar, né? E quando falta um negocinho em qualquer terreiro, a pessoa fala que a culpa é do pai de santo. Então, tem tudo isso aí. Mas acho que você entendeu o meu recado. O que mais? Quiser, faz uma visita lá. Vai lá, vai ter sexta-feira que vem, vai ter gira para sábado, desculpa. Sem esse sábado agora, o próximo. Esse sábado agora não tem. O outro sábado, acho que é dia 25, né, Michele? É 25? Vou te falar a data aqui certinho para ficar registrado. A próxima, sem ser esse sábado agora, o outro vai ser gira para Ogum. Tá? Vai ser uma gira festiva para Ogum no nosso terreiro que tem todo ano, né? E você está convidado, você e os demais que estejam vendo aí. 25. Dia 25, às 18 horas. Quem quiser, manda uma mensagem para mim no WhatsApp, que eu vou fazer a relação, porque tem que ter um controle, que lá é condomínio. E lá, para ter acesso lá, tem que conversar comigo antes, senão não consegue entrar. Tá? Então faz contato comigo antes, se quiser lá conhecer, fique à vontade, a senhora e todos os demais que estejam nos assistindo. Eu peço que faça contato comigo no WhatsApp, tem na bio aí do TikTok, tá lá. Eu não coloquei o site do centro aí, porque eu tive dificuldade de colocar, não foi maldade não. Numa outra plataforma tem o site, só que aí eu não consegui colocar, eu tentei pra caramba colocar no TikTok e não dei conta. A única coisa que eu consegui colocar aí foi o WhatsApp, e ficou isso. Entendeu? Perguntando que horas termina. Por volta de que horas, né? Começa às 18 horas, né? Termina às... Começa não, né? A gente começa... Isso. As pessoas são orientadas a chegarem às 18 horas, né? E a gira vai até atender todas as pessoas, né? Mas nunca passa de meia-noite. Normalmente eu, minha esposa, mais alguém, fica lá normalmente até meia-noite. Mas é para limpar o terreiro, organizar as coisas, né? As pessoas não ficam lá até isso. Vão lá e ficam... Depois da gira, sempre tem uma comida, uma bebida, as pessoas ali ficam ali batendo um papo, resenhando. Mas cada um tem a liberdade para ir embora a hora que quiser. Entendeu? Normalmente não vai passar de meia-noite. Normalmente 11 horas as pessoas já foram embora. Tá bom? Acho que sanou a dúvida. O que mais? Foi? Então vamos continuar. Eu gosto que me interrompa, tá? Pode me interromper à vontade com perguntas aí. Eu vou seguir o raciocínio aqui, porque temos o conteúdo para falar. Mas eu acho muito bom quando alguém pergunta, quando alguém interage, porque dá vida, né? Live é isso, tem que ter vida esse troço, né? Tem que ter vida, não posso ficar só falando aqui, né? Eu quero que vocês interajam, mesmo tire dúvida, pode perguntar o que quiser. Sendo pergunta condizente com a nossa religião, né? Tá tudo certo. Sem ter a pretensão de saber tudo, que eu também não sei não. Beleza? Então, gente, a nossa Umbanda começa assim, né? Começa com o caboclo, né? Começa com as entidades de Umbanda, né? Caboclo, preto velho, né? Depois um orixá chamado Orixá Malê. Tô falando do Zélio Fernandino de Moraes, né? Que é um baluarte, uma pessoa muito representativa na nossa religião. Mas em todo o terreiro de Umbanda começou parecido, né? Começa com caboclo, começa com preto velho, começa com Exu, com pombogira. E é esse pessoal que toca a nossa religião. A Umbanda, ela cultua muitas coisas, né? Muitas crenças diferentes. Catolicismo, espiritismo, pagelança indígena, a parte afro, né, que é os cultos, culto da tradição iorubana, origem banto também, né? Mas você pode fazer Umbanda sem tudo isso aí. Agora, o que não pode faltar na Umbanda é preto velho, caboclo, né? Herê, entendeu? Porque eles são dono da Umbanda. Se tem alguém que é dono da Umbanda, gente, é o caboclo, é o preto velho, é a criança, é o Exu, é a pombogira, é o boiadeiro, é o marinheiro, que chegaram depois, mas eles são dono da Umbanda, tá? Umbanda se faz sem orixá, se faz. Tá? Umbanda se faz sem o espiritismo, faz também. Umbanda se faz até sem o cristianismo. Eu não conseguiria fazer, porque eu sou cristão. Mas tem Umbanda que não cultua cristianismo, né? É uma pegada mais afro, pegada mais iorubana, né? Tem outros que tem... Eu vi um pai de santo em São Paulo, famoso agora, que ele é muçulmano, né? Então, se fosse, de repente, para um outro país, budista ou hindu, a Umbanda se faria lá. E mudaria lá a divindade, entendeu? Mas a Umbanda não se faz sem preto velho, caboclo, não faz não. Eu nunca vi. Tá bom? Então, o que é importante na nossa religião é caboclo, preto velho, são os guias que incorporam. Tá bom? Quer mais alguma coisinha aí? Vamos continuar da sequência, né? Então, gente,
Vamos falar um pouquinho das entidades, né? Tem algumas tradições de Umbanda que vão chamar a Umbanda, chama de Trindade de Umbanda, tá? São nomes que criaram, né? As 7 linhas de Umbanda, teologias, né? Umbandistas famosos, né? Que deixaram coisas escritas, criaram teologia na nossa religião. Aí alguns deles falam que há uma trilogia, né? Caboclo, criança, caboclo e preto velho, né? É como se fosse a fase da criança, né? Infantil, o caboclo, o homem adulto, a mulher adulta, né? O vovô e a vovó, que são uma pessoa na maturidade, já na melhor idade da vida, a idade com mais sabedoria, né? E para fechar isso, o Exu, né? Que representaria a morte, né? Então, tem teologias que falam isso. Teologias, né? Então, de Umbanda, que tem várias, então, algumas teologias falam isso. O fato é que essas entidades estão desde sempre na Umbanda aí, trabalhando, né? Elas já existiam fora e a Umbanda recepcionou esse povo dentro do nosso culto, né? E é esse povo que toca Umbanda, esse povo aí que faz Umbanda, tá? Então, o caboclo, uma pegada muito dessa virilidade do homem adulto, da mulher adulta, que tem que trazer a caça para dentro de casa. Essa casa é simbólica, né? Ele tem que ir buscar o trabalho, ir atrás do emprego, sustentar a família, né? Trazer as benesses, as benfeitorias, né, para dentro do lar. Trazer a fartura, né? Trazer o dinheiro, trazer o alimento, né? Cuidar da casa, cuidar do lar, cuidar da família, né? Então essa é a pegada do caboclo. Também a pegada de cuidar da saúde energética, porque é muito contato com a natureza. O caboclo também tem essa contato, essa coisa além do cuidado com a prole, com a família, também essa parte de cuidar da saúde energética, né? Da saúde energética. Isso faz por diversas coisas, né? Pela defumação, pelo passe, as ervas, né? A bênção com as ervas, né? A energia do caboclo movimenta a energia e faz com que o consulente fique bem, né? Recupere a saúde, né? Por meio dos passos que o caboclo faz, a baforada do charuto, né? A energia dele forte, né? Vigorosa, faz com que passe o axé, né? Passe o axé de Umbanda para o consulente. O que mais? O herê, a criança, gente, a criança é criança, né? A criança, o herê de Umbanda, ele não precisa falar nada, ele não precisa ser entendido de nada, mas só de ele estar perto da gente, a gente sente alegria, né? A gente sente alegria, a gente sente amor, carinho, né? A gente acaba dando atenção para as coisas mais importantes, né? Para coisas mais importantes na vida, que é o cuidado dos filhos, né? O cuidado amoroso com os filhos, com os animais, né? Viver simples, né? A criança tem muito essa pegada, né? De cuidado familiar mesmo. É muito comum a pessoa chegar no terreiro, uma moça, um rapaz, que às vezes está com um casamento meio confuso, um casamento meio que não tá legal, eles têm filhos, né? Aí chega no terreiro, às vezes a conversa da criança com aquele homem, a criança com aquela esposa, aí melhora em casa, né? Às vezes desiste de um comportamento apressado, de querer separar, de querer trair. Às vezes o contato com a criança, às vezes fala, opa, eu tenho que ter cuidado, tenho que cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa, cuidar da minha mulher. Aquela maneira simples da criança falar, né? Transmite muito amor, né? Muito carinho, muito dependência amorosa do pai e da mãe, né? E faz com que a pessoa cuide da sua própria casa, cuide dos seus próprios filhos, né? Não faça nenhuma bobagem, né? Cuide do lar. Além disso, criança vence muitos problemas psicossomáticos hoje em dia, né? Tem gente que chega no terreiro com problemas emocionais, depressão, as doenças do mundo moderno aí. E às vezes só de chegar perto da criança ali, comer uma balinha, a criança vai dar um beijo, dá um abraço, e sacode a pessoa, e brinca, e ri. Tem gente que ali a pessoa tem alguns minutos ali de alegria, que às vezes a pessoa não tem mais alegria na vida, né? Tá doente, né? E a criança faz isso com o médium está desequilibrado, o médium está num momento sofrido da vida, e a criança vai ali, movimenta energia, afasta aquela nostalgia fora, aquela tristeza, aquela nostalgia, né? Aquela coisa ruim. E a criança tem essa capacidade. Incorporar a herê, o médium incorporar a herê é muito bom. Porque ele tira o peso da vida, né? O peso da vida. Às vezes a vida está pesada, fica pesada, né? E às vezes você só de incorporar a criança, o herê, você ficar inocente um pouco, né? Pegar um pouco daquela inocência da criança, daquela ingenuidade,
né? E faz com que você afaste, às vezes, uma depressão da vida, pô. É importante, importante. Né? Muito bom, Irã. Ele, além dos aconselhamentos, né? Crianças, às vezes, fazem curas absurdas, né, no terreiro, né? Às vezes, crianças fazem coisas assim absurdas, né? Porque o próprio Jesus fala, tem uma passagem que fala, né, que para a gente ser grande, a gente tem que, como é que fala? Tem uma parte lá, né? Que as crianças entrarão no reino do céu. Não tem uma história dessa? Desculpa a minha ignorância. Mas tem uma história dessa relacionada à criança, né? Que a criança é pura, né? A criança é pura. Uma oração da criança, um desejo da criança pela mãe, pelo pai, tem muito poder. Muito poder. A gente não pode achar que a gente é melhor do que os outros, não, que a gente não é, não. Oração sincera de uma criança, Deus escuta. Maria escuta, Mãe Santíssima, sabe a dor da criança, sabe a dificuldade que a criança passa, entendeu? Então, às vezes a oração dela é muito mais, de uma criança daquela é muito mais poderosa do que de um burro velho igual a mim. A criança vai lá e faz e resolve, cara. É bom. Fantástico, né? A gente às vezes despreza isso. Acha que essa criança... Não, não é assim não. É bobagem isso aí, pra quem não entendeu. Só quer ver, assim, não consegue ver além da matéria, né? A Karen fez um comentário, né, dos herês. Eles fazem as pessoas ficarem felizes, rindo. Isso, muito bom, é isso mesmo. Bota a gente pra cima, né? Lá no terreiro nosso, quando a gente passa um tempo sem ter herê, né? Porque às vezes a gente fica com mais preguiça, a verdade é essa, que herê tira a energia da gente, né? Porque eles são danados, né? Eles são velozes com as coisas, deixa a gente cansado. E às vezes a gente não tá muito, né? Não tá muito afim, né? Eu falo de mim, às vezes eu não tô muito afim. E faz muita falta. Quando passa um tempo sem ter herê no terreiro, o terreiro fica pesado. Aquela energia da criança faz muito bem. Muito bem. Faz muita falta quando não tem criança no terreiro. Tem terreiros que não é obrigado, gente. Trabalha com todas as linhas de Umbanda, não, tá? Não é obrigado. Tem terreiros que não vai ter herê, tem terreiros que não vai ter, sei lá, o caboclo ou o Exu. Não é obrigado, tá? Ter todas as linhas de Umbanda e sem falar. E as outras que foram chegando, né? Cigano, boiadeiro, marinheiro, né? Não é obrigado ter esse montão de linhas, não. Mas a Umbanda permite que tenha. Pelo menos a Umbandas mais modernas, as mais contemporâneas, né? Que tem um formato menos vamos dizer, rígido, né? Que as primeiras têm um formato mais rígido, que é natural, né? Mas hoje a Umbanda é mais, assim, com mais liberdade, entendeu? Então tem várias linhas aí. E no futuro são criadas outras. Aí, o que cria a necessidade humana, né? A necessidade humana é que cria esses grupos de espíritos para fazer trabalho de caridade, né? Quem mais? Aí a Laine tá falando aqui, né, que sempre fala que adolescente é tão chato que só tem entidade criança, jovem e velho. É verdade, né? O adolescente, né? Entendi a coisa, né? Adolescente é uma fase maluca da vida mesmo, né? A pessoa só vai se entender depois que ele parou da adolescência, né? Passou da adolescência, né? É o período que a pessoa o adolescente fica meio surtadinho mesmo, né? É verdade, moço, é verdade. O adolescente é inimputável, ainda tô que é inimputável, né? Que só fala besteira, né? Tem problema que tem gente que fica adolescente a vida toda, velho. É burro velho com 50 anos e se comporta como adolescente, né? Não tem responsabilidade de nada, velho. Tem um monte hoje em dia aí. O pessoal chama de jovem velho, né? Os jovens, sei lá, os novos 40, os novos 50. Tem gente aí, meu irmão, que vai ficar adolescente a vida inteira, né? Era melhor ficar criança, porque gente que fica adolescente a vida inteira é irresponsável, né? A Denise está perguntando, né, que ela falando que tem essa dúvida, se a depressão tem a ver com o espiritual. Tem, filha, tem sim. Tudo é junto, né, filha? Corpo, mente, espírito, né? O pessoal lá do hindu lá não gosta de falar isso? Hindu, budista, né? Tudo é junto, filha, nada é separado. A medicina moderna, essa medicina que foi criada com a alopatia, né, com os remédios de farmácia, ela tem em torno de 200 anos, se eu não me engano, chega nem isso. Essa medicina normal que a gente vai no hospital e o médico te dá um diagnóstico, logo em seguida te receita um remédio, isso tem 200 anos, gente. Medicina alopática, que a gente chama, que ela é muito boa, né? Mas ela teve essa ideia de separar as coisas, né? Do físico, do emocional e do espiritual, descartar, né? Como se não fosse importante, entendeu? Hoje a tendência é as coisas se voltarem de novo, né? Então, tipo assim, as pessoas estão amadurecendo mais com relação a isso e já não estão descartando isso mais. Mas antigamente o normal era descartar, né?
Então a pessoa que se dava muito à ciência acabava virando ateu, né? Era uma briga, mas hoje em dia isso já está superado, eu acho, tá? Então tudo tem muito a ver. Não vou dizer que para você que a depressão, a causa espiritual, vai ter algum maluco que vai falar isso aí, mas não é. Então a depressão depressão é um sintoma, né? É um sintoma. Muitas coisas levam ao sintoma da depressão. Então muitas coisas. Então tem a parte fisiológica, a parte psicológica, né? Biológica, herança familiar e as questões de convivência humana, né? Os traumas. E parte espiritual também. Tudo é junto, gente. Tudo é junto, tá? Tem que operar em todas as frentes, né? Tem que fazer os tratamentos. Se a pessoa tem um diagnóstico desse, porque às vezes a pessoa nem tem, né? Mas se a pessoa tem um diagnóstico desse, tem que operar em todas as frentes. Tem que usar todas as ferramentas possíveis para buscar a cura, né? Buscar a saúde, né? Então tem que ir no psicólogo, tem que ir tomar o remédio da farmácia, se for mandado tomar, né? Com a prescrição correta e buscar o espiritual, seja onde for. Onde for, porque vai ajudar muito. Vai ajudar muito. As pessoas curam qualquer doença, as pessoas cuidando do espiritual, elas têm uma melhora mais rápida, né? Tem estudo científico que prova isso. Qualquer doença que seja, se a pessoa tem fé, se a pessoa busca espiritualidade, do jeito dela, ela se recupera melhor, tem uma vida melhor. Tem mais alguma coisa aí? A Brenda Barros tá elogiando sua blusa. Que blusa Aí, a música do Zé Pilintra, gente, ó. E fui eu que fiz, tá? Eu que fiz. Eu tinha uma fábrica de blusa antigamente, ela quebrou, não deu certo não, eu quebrei. Mas ela é fábrica de blusa. Eu que produzia essa camisa, o nome da marca era Mojubá. Aí eu que fazia ela, fui eu que fiz. Mas a fábrica quebrou, se vocês quiserem comprar, não tem jeito mais não. Agora já era, tem que abrir uma outra loja de blusa agora. A Karen comentou também, né, que tem terreiro que só tem herê em setembro. Em setembro, 27, né? Dia de Código de Damião. Mas então, tá falando que só tem herê em setembro. Ah, é verdade. Então o que acontece? Por que acontece, gente? Como é que fala aqui? Eu vou repetir a coisa da Karen, né? A Karen é minha filha de santo, tá? Ela tá dizendo que tem terreiros que só tem gira de criança, gerê, em setembro. Outra época do ano não tem. Característica da casa, né? Não é que seja errado isso não, mas é característica da casa. Então tem casa que trabalha menos com a entidade, trabalha mais com outra. Então, por exemplo, na nossa casa, a Karen mesmo, ela gosta muito de cigano. E na nossa casa, praticamente, só tem gira de cigano em maio, que é a festa de cigano, que é dia 24, 25 de maio, né? Ela fica até chateada comigo, porque ela gosta muito de cigano. Mas por questão de adaptação da casa, tem dificuldade de cultuar tudo, tá? Tem dificuldade de cultuar a todas as gírias de maneira idêntica, né? Temos dificuldade nisso, entendeu? Então, o que aconteceu lá com a criança, às vezes acontece comigo na de cigano, tem outros que vai acontecer na de marinheiro, por exemplo, né? Então, cada casa tem uma pegada, né? E também tem os guias de frente, né? Do sacerdote, ou da maior parte do número das pessoas também da corrente, né? Então, tem terreiro que o sacerdote não incorpora todas as linhas, né? Ou então se incorpora, ele não tem aquela afinidade tanto com determinados guias. É natural que ele puxe para o outro, que ele tenha mais afinidade. A casa tem mais compromisso com aquelas outras, entendeu? Então, é assim que é a vida. É difícil agradar todo mundo, né? O Rogério Neirinho, ele fala, né, comentando aqui que ele saiu de uma depressão profunda. Com a banda? Não falou, só falou que saiu de uma depressão profunda. Qual o nome do rapaz? Rogério Neirinho. Rogério, parabéns, Rogério. Graças a Deus, isso é uma desgraça, esse troço aí que você passou. Eu também tive, tá? Então, vou falar aqui com você, confidência. Eu já também tive isso aí. É péssimo. Só sabe quem teve, entendeu? Então, eu sem conversa, eu sei que é foda. Só Deus mesmo. Então, parabéns por você e continue assim. Procure seu espiritual, né? Tratando sua cabeça, seu emocional, tudo que você precisa, né? Pra gente vencer na vida. É assim que é a vida. A gente adoece de todo tipo. Tem gente que tem diabetes, pressão alta, tem um acidente, quebra um pedaço do corpo. Então, a doença emocional é uma doença tal qual, igual qualquer outra. Às vezes a gente tem esses tabus, assim, tem até vergonha de falar, né? Parece até que é culpa sua de ter esse troço aí. Não é culpa sua não, é doença como qualquer outra. Entendeu? A gente tem que ver desse lado aí, que assim a gente fica melhor. Eu fico satisfeito, feliz de ver que você superou. Graças a Deus. Jesus seja louvado, né? Parabéns. Tá bom? A Daniela Cristina está perguntando se você já foi no Vale do Amanhecer.
Não fui. Quem é essa moça? Daniela Cristina. A Daniela, deve ser, ela é da PM? Deixa eu ver a fotinha dela aí. Não, mas não apareceu outra coisa, não apareceu o rosto dela, não. Deu ruim. Daniela, mostra, deixa eu ver se você quer a mesma que eu conheço. Aqui. Não, não é essa não. Parece, mas não é. Daniela, tudo bem, não tem problema. Daniela, não conheço não. Tô pensando que você fosse uma outra Daniela, tá? Que é colega minha, né? E ela... Essa não. Ela é do Vale, né? E a gente conversava muito sobre o Vale do Amanhecer, né? Eu nunca fui. Preconceito zero, tá? Não fui porque eu não tive oportunidade mesmo. Zero preconceito, zero. Eu já fui em um monte de coisa. Fui no Candomblé, em todo canto, no IFA. Mas eu não tive oportunidade ainda de ir lá e conhecer, prestigiar, né? E tomar as bênçãos lá, que eu tenho certeza que é muito bom. Tá bom? Você é de lá? Se você for, deve ser bom, deve ser muito bom. Me convida aí, me fala o dia que tem o culto de vocês aí, que eu vou com a minha mulher lá, com a minha família, prestigiar, pegar a bênção. Tá bom? A Alaine está comentando que ela tomou medicação por uns 2 anos para ansiedade, mas a cura mesmo veio com um tratamento espiritual e terapia. Ótimo, parabéns. Bênção. É bênção de Deus. Mais alguém que falou alguma coisinha? Vai ter festa. A Laine estava perguntando se ia ter festa cigana. Vai ter, filha, vai ter na... Aí a Karen respondeu para ela que vai ser em maio. Isso, em maio com certeza vai ter, entendeu? A minha filha Karen, ela dança cigana aí, depois pega aí o contato dela aí, ó. Ela dança cigana, é profissional disso aí, entendeu? Ela vai te dar muita orientação. Se você gosta, você vai ver ela dançando aí, ela é profissional desse negócio. E tem os grupos dela que ela usa pra dançar, é massa pra caramba. Aí a Daniela respondeu: eu estou indo, conhecendo no céu azul, Valparaíso de Goiás. Ótimo. Tem um filho de santo meu, Ferreira, Anselmo Ferreira. Ele tá aqui na live também. Ele foi do Vale do Amanhecer e provavelmente foi nesse centro aí. Porque o Vale do Amanhecer mesmo fica numa cidade aqui em Goiás, aqui, que eu não sei o nome, esqueci o nome. É no Vale do Amanhecer mesmo o nome da cidade, né? Ou não? Não é Planaltina, não? Perto de Planaltina, a cidade, lá no Vale, tá? É uma cidade eclética, sei lá. É um nome assim. É uma cidade aqui próxima aqui de Goiás, tá? E é uma cidade para isso. Mas esse centro tem alguns centros. Eu sei que tem nesse lado da região aí do Novo Gama. Qual outro lugar? Céu Azul. Céu Azul. O meu filho Ferreira, ele era desse culto aí lá nesse lugar que você falou. Provavelmente servia na mesma casa, tá bom? Inclusive ele tá na live aí. Pergunta para ele qualquer coisa aí que ele vai te dizer. O nome dele é Ferreira, Anselmo Ferreira. Ele tá na live aí, pergunta para ele que ele vai te orientar. Se você quiser ir lá e tal, conhecer. A Vanilla tá dizendo aqui, Planaltina de Goiás, e dizendo que ela já foi. Então, Planaltina de Goiás. Eu nunca fui lá não, mas todo mundo que diz que foi lá diz que é muito bom. Tem mais alguma coisa? Não. Tá, então vamos continuar, gente. Falar aqui um pouquinho pra gente, né, não perder muito... Porque eu não gosto de passar da live a partir de 40 minutos, porque fica cansativo pra todo mundo, né? Eu falo aqui, tiver que falar que eu sou falador, eu falo pra caramba. Mas eu não quero ficar também tomando o tempo de vocês. Tem que ser uma coisa que todo mundo fique sadia, né? Satisfeito. Então, falamos das crianças, né? Caboclos, né? E vamos falar de vovô e vovó, né? Vovô e vovó, gente, os preto velho, né? E as nega véia, eles são os sábios da nossa religião, né? Toda religião tem os sábios, os gurus, né? Os que sabem mais, né? E na nossa religião é o preto velho e a preta velha. Esse pessoal, esses vovôs aí, eles são sábios porque em tese viveram mais, né? Numa situação muito rude, muito hostil, que foi a escravatura, aquela desgraça. Então, uma pessoa numa situação daquela que conseguiu viver muito, é porque foi muito sábio. Claro que isso é um arquétipo, né, gente? Nem todo preto velho e preta velha foi escravo e viveu na escravidão, a gente sabe disso. O espírito utiliza essa forma de apresentação para fazer o trabalho dele de Umbanda. Nem todo mundo foi. Quem foi foram esses nomes, os nomes famosos da religião, né? Vovó Maria Conga, Vovô Benedito, Pai Antônio, esses nomes, mas assim, eu acredito que tenham sido mesmo. Mas sabe Deus quanto o Pai Antônio tem, ligado com esse nome principal. Quantos tem Vovó Catarina, ligado com esse nome principal, entendeu? Então, nem todos esses pessoal foi escravo, é lógico, né? Porque não tem sentido isso. Mas
tá nessa mesma energia, essa mesma vibração e nessa mesma sabedoria. São espíritos sábios que merecem estar ali, tem condição, tem sabedoria de honrar com aquela tarefa, entendeu? É assim que eu penso, assim que eu acredito. Né? E eles que são os nossos grandes conselheiros, né? Psicólogos. Se for para dar uma comparação na religião com a vida comum, seriam os psicólogos, né? Os professores, mestres, gurus. Na nossa religião ele vai falar como preto velho, né? Além de ser curadores, né, por natureza, né? Curadores do psicológico, curadores também da saúde física, biológica, né? Quem não tomou um passe de preto velho e não ficou melhor de saúde? Todo mundo, acontece todo dia no terreiro, né? Toma lá um benzimento e a pessoa começa a ficar melhor, né? A criança melhora a dor de barriga, a dor nas costas, o adulto lá melhora uma coisa ou outra. Muito comum no terreiro. O terreiro, o preto velho e preta velha eram os médicos do terreiro, né? Em todos os aspectos. Né? Exu e Pombogira, nos terreiros de Umbanda, tem essa pegada muito de guardião, né? De protetor, né? Protege a casa e protege o médium. Protege a casa por conta das investidas das trevas, né? Porque a gente sabe que o mal existe, é assim que é a vida. E as pessoas às vezes não têm respeito pelo sagrado, né? E Exu Pombogira vai impor o respeito devido a essas pessoas para cuidar do espaço sagrado, para não deixar que esses espíritos perturbem. É a polícia, é o vigilante, é o policial, é o vigilante. É aquela pessoa que exerce aquela tarefa de proteger o ambiente, que é desvalorizado, ninguém gosta, mas é isso, entendeu? Então é aquele cara, aquela mulher honrada, honrada, que existe aquela tarefa ali de pulso mesmo, para não deixar virar bagunça. Faz isso nos terreiros, para cuidar do espaço sagrado do terreiro, e faz isso também com o médium que incorpora, né? Então, todo médium de Umbanda, né? É muita gente, né? Mas nas casas que cultuam Exu, né? Pombogira. Tem casas que não cultuam, né? Porque o caboclo vai fazer um pouco mais essa tarefa. Mas as casas que cultuam Exu, Pombogiras, é esses que vão cuidar do médium, né? Então, aí de nós, médium de Umbanda, que não tem um Exu, uma Pombogira para te cuidar, te proteger, né? E te guiar também, te dar conselho, bronca, pra gente se manter bem na fé, né? Não ficar fazendo cagada por aí. Né? Porque a gente é ser humano tem defeito. E a Umbanda é religião de pessoas normais. Aqui ninguém é santo, não. O santo está lá na igreja, está no altar da igreja, lá de barro. Nós é tudo ser humano. Um bandista, mais do que qualquer pessoa, ele é comum, ele é normal. Ele vai na festa, ele se diverte com a família, ele bebe uma cerveja, ele vai lá no jogo de futebol, ele vai no samba, entendeu? Ele vive a vida normal. Aqui a gente não precisa ser beato, não. E o Exu vai te dar essa proteção, vai te dar essa... Porque nós não é uma religião que proíbe as pessoas, não. E Exu vai te proteger, a Pombogira vai te proteger, vai proteger seus filhos, sua filha, sua mulher, para que o mal não toque nela, as invejas, coisa ruim, os olhados da rua, os vagabundos não vai mexer com a tua filha, entendeu? O teu filho também, mesma coisa, para que ele não se envolva em porcaria, em coisa ruim. Exu que protege meu filho, que vai na rua, para não fazer besteira. Na nossa religião, quem faz isso aí é Exu e Pombogira. Beleza? E tem os outros, né? Os outros guias que são... O pessoal chama de linhas auxiliares, né? Que as linhas, vamos dizer, as linhas mais principais... As pessoas... É nome didático, gente. Isso é só didático, tá? Para facilitar o entendimento. Então, as linhas principais foram essas aí. Criança, caboclo, preto velho. Exu e Pombogira, que entra também, né? E os demais são linhas auxiliares, né? Que ficaram menos famosas no Brasil, mas são tão importantes quanto. Que é o boiadeiro, que é aquele cara da roça, o caboclo de couro, né, que chama, né, naturalmente nos candomblés chama de caboclo de couro. É um caboclo que ele é pegado da roça, é um homem do campo, da roça. Trabalho fantástico que tem, né, de cuidar das pessoas, dar conselho também, dar bronca, abre os caminhos, afasta os espíritos ruins, Egum, que fica perturbando. Marinheiro tem uma pegada parecida, mas uma pegada do mar, né, é os marujos, marinheiro, ou da água doce ou da água salgada. Muito conectado com a linha de Iemanjá no Brasil, né? E o que mais? E cigano, né? Que igual a Karen falou aí. O cigano me parece que foram os últimos que chegaram, assim, das linhas famosas, né? Chegou por volta ali da década de 60, né? Nas umbandas, não é que aqueles espíritos estão aí. Clã, cigano, tem no mundo espiritual desde que existe cigano, pelo amor de Deus. Mas na Umbanda eu acho que ficou mais famoso ali dos anos 60 para cá, né? Ficou mais divulgado, né?
Então, existe no mundo espiritual. Eu já vi espírito cigano no mundo espiritual, na dimensão espiritual. Então, eu vi até um pai de santo falando outro dia aí que isso era inventação da cabeça dos outros. É porque ele não viu, né? No dia que ele vê, ele vai acreditar. Entendeu? Ou então eu tô achando que esse montão de gente que incorpora cigano é otário, né? Ou é bestado, tá mistificando. É um monte de gente mentindo junto, né? Só ele que sabe, né? Então tem umas bobagens na Umbanda assim que a gente tem que relevar. Às vezes é melhor escutar isso do que ser surdo. Tá bom? Tem mais alguma coisa aí, gente? Fala aí. Não, a Karen tinha só feito comentário, né, dos Exus lá, que dão um puxão de orelha. E aqui tá falando que a Solange já teve mais de 1.300 anos curtidos nos últimos 5 minutos. Caramba, que legal. Obrigado, gente. É uma coisa boa, né? Nem esperava disso. Mas é bom demais, né? Tomara que chegue bastante gente, todo mundo. Importante levar a bênção para a vida das pessoas, gente. O que tiver de ruim aí, vocês descartam, viu? Me peço desculpa. O que tiver de ruim aí, vocês descartam, joga fora. Fica só o que é bom. Porque nós é ser humano. Nós daqui não é profeta, não, viu? Pelo amor de Deus. A gente é só um sacerdote, pai de santo, que quer falar a palavra de Deus. Falar coisa boa, é só isso. Tá bom? Mas eu acho bom, que é massa. Tomara que vai mesmo. Vai pra frente. Tá? Falamos mais alguma coisa, amor? Eu acho que já tem bastante tempo. Já tem 21h30, né? Eu acho que já me dei por satisfeito. Tem mais alguma pergunta que vocês querem fazer? Falei das linhas de Umbanda, né? Porque hoje o trabalho é deles. Hoje eles é que são o nosso tema principal aqui. E como eu já falei, não tem Umbanda sem guia, gente. Pelo amor de Deus. A Umbanda não é uma religião que o sacerdote fica lá falando como é que é o espiritual, não. Que é o normal nas religiões. O normal da religião é o sacerdote ser intermediário entre Deus e as pessoas. Ele vai lá, vai falar de Deus, ele vai ler a palavra. É muito comum isso, né? E tá tudo certo. Só que na nossa religião não é assim. Na nossa religião, o sacerdote, ele vai cuidar da comunidade, ele vai cuidar dos filhos de santo e cuidar do terreiro, para que o terreiro tenha um axé necessário para que os guias e os orixás se manifestem nesse espaço sagrado. Então o serviço do pai de santo é muito mais zeladoria do espaço sagrado, minha opinião. É muito mais zeladoria do espaço sagrado, fazer com que aquele espaço sagrado esteja pronto para receber o axé dos orixás, de Deus e dos guias, e o papel de acolher as pessoas, o papel de ser pai, cuidar dos filhos de santo e cuidar da comunidade ao redor. É um trabalho humano mesmo, de ser amoroso com as pessoas. Esse eu acho que é o papel fundamental do sacerdote. Agora os guias é que vão apresentar a espiritualidade. Os guias é que vão apresentar Deus para aquelas pessoas que buscam. Porque eu nunca vou ser melhor do que o preto velho, eu nunca vou falar melhor do que o caboclo, do que o Exu. Eu não vou conseguir fazer a tarefa deles. Entendeu? Então quem sabe da nossa religião é a entidade. Ele é que sabe. Ele é que sabe. No dia que o pai de santo achar que ele sabe mais do que o preto velho e que o caboclo, meu filho, tá errado esse troço aí. Quem sabe é ele, pô. O nosso trabalho é fazer com que ele consiga fazer o melhor possível para que ele faça o trabalho dele da melhor maneira possível. Mas a gente não tem. Se a gente não atrapalhar, já tá bom. Se a gente não atrapalhar, já tá bom. Beleza? Tá bom aí? Mais alguma coisa? Depois você explica lá o endereço, fala lá da... Eu vou voltar na história do endereço, né? Aqueles que quiserem conhecer nossa casa, né? A tenda de Umbanda Caboclo Sete Pedreiras, fica aqui em Brasília, tá? Distrito Federal. Fica numa cidade chamada Colônia Agrícola 26 de Setembro. É um lugar que fica próximo à cidade estrutural. Nosso barracão é lá. O endereço, eu vou pedir para vocês, aqueles que quiserem ir, me mandam o WhatsApp. Por que aconteceu? Eu tentei colocar o endereço, o link, que eu tenho um site. O site está no Instagram, não está aí. Desculpa falar, posso ter problema com o algoritmo. Mas é isso. Se vocês entrarem lá, você vai ver meu site lá. Eu tentei botar aí, eu não consegui, gente. Entendeu? Aí tá o WhatsApp. Aqueles que quiserem ir, entra aí, faz contato comigo no WhatsApp. Eu falo com vocês tudo, não tem problema nenhum. E aí vocês olham o meu site, né? Vão lá no dia lá que vocês quiserem. A nossa gira é quinzenal. Mas eu peço que me fale antes. Por quê? Porque lá, como eu já disse anteriormente, né? Mas tem que falar, porque às vezes as pessoas novas vão entrando. Lá é condomínio, entendeu? E lá tem um portão eletrônico. E para entrar tem que apertar o botãozinho lá, gente. Apertar a porta, né? Porque senão não consegue entrar. E lá o sinal é muito ruim. O sinal de telefone. Se você deixar para fazer contato comigo lá na porta, é perigoso eu não conseguir, porque o sinal não dá. Vocês não vão conseguir falar. Eu posso até receber, porque lá tem um Wi-Fi no terreiro. Mas o seu telefone talvez não funcione. Entendeu? Então, se você for, por gentileza, faz contato no WhatsApp. Eu recebo todo mundo, não tem problema nenhum. Mas me avisa antes.
pra gente ter um controle lá. Inclusive agora a festa de Ogum vai ser maravilhosa. A gente vai ver se faz um galo lá, o de Ogum, porque o Ogum gosta de galo. Vou fazer um galo pra ele, galinha caipira. Talvez a gente faça uma feijoada. Meus filhos de santo são danados, gostam de fazer comida. Tem umas filhas de santo lá, a Isabela, a Andréia, são pessoas que gostam muito de fazer comida mesmo. E lá com certeza vai ter uma comilança boa lá. Eu mesmo sou comilão, então vai ter comida lá, pode ter certeza. Sempre tem, mas lá, festa de Ogum vai ter lá galo, vai ter galinha caipira, vai ter uma feijoada com fé em Deus, Nossa Senhora, e ver se a gente faz uma feijoadona lá. Mas eu preciso do controle de quantas pessoas vão, pra gente saber, pra alimentar esse povo todo. Pra guardar também. E para guardar e pra gente ter uma quantidade suficiente para alimentar esse povo todo que vai. Que eu quero que vá. Tá bom? A Laine tá perguntando se você faz jogo de búzios para confirmar guias e orixás de cabeça dos consulentes. Fazemos sim. A Laila? Como é que é o nome? Laine. Laine? A gente faz jogo de búzios assim, filha. Mesma coisa. Faz contato no WhatsApp, que a gente agenda um horário e faz, tá? O que acontece? Eu vou te falar aqui logo a real. É claro que o jogo de búzios, filha, ela serve para um montão de coisa. E serve também para indicar. O jogo de búzios, ele aponta o pai e mãe de cabeça. Quem confirma o pai e mãe de cabeça é o dia a dia no terreiro. É o toque do orixá, é a música, a incorporação, a energia, é aquilo que confirma. Então, se qualquer um outro que vai falar isso para você, ele está mentindo. Tá bom? O que confirma é o dia a dia no terreiro. Agora, apontar, aponta. Então, se saiu lá, apontado aqui que é Iemanjá, mas tem que confirmar no terreiro, no dia a dia. Tá bom? Mas a finalidade do jogo de búzios é muito maior, com todo respeito ao pai e mãe de orixá, que é muito importante. Mas a finalidade do jogo de búzios é muito, muito, muito maior do que descobrir pai e mãe de cabeça. Muito mais. É alinhar a nossa vida, o nosso ori, a nossa cabeça em relação ao nosso próprio destino. O que a gente veio fazer na Terra, como eu posso ser o mais assertivo possível. O jogo de búzios é como se fosse uma bússola para fazer com que você atinja seu objetivo, que o seu ori pede o mais rápido possível, sem ficar dando volta. O jogo de búzios é muito mais rico que isso, entendeu? Então, quem quiser fazer, faz contato comigo no WhatsApp aí que a gente agenda. Pode ser do Brasil todo, faz online. E é o Zé Boss que precisar arriar, eu arrio lá no terreiro lá. Tá bom? A Glaucia Barros do Boa Noite, Axé. Aí ela perguntou se é Umbanda ou Candomblé de Angola. Não, o nosso Mas terreiro... a Karen já respondeu. Não, o nosso terreiro é de Umbanda, né? E a Umbanda lá que eu pratico, qual que é? Às vezes as pessoas perguntam, né? E tá tudo certo. A Umbanda que nós praticamos, gente, é a Umbanda do Caboclo Sete Pedreiras. É a minha, do meu caboclo. No dia que o caboclo falar pra mim, Anderson, acende a vela ao contrário, eu acendo a vela ao contrário. Porque é ele que manda lá, entendeu? Então, com todo respeito às vertentes de Umbanda que tem, são muitas e são todas respeitáveis. Todas elas são boas, mas eu sigo a minha. A minha, é do meu caboclo, é do meu preto velho, é do meu Exu, do Zé Pilintra aqui, ó. Porque eles que cuidam de mim, entendeu? Cuidaram de mim a vida inteira. Então eu nasci nisso, tô nisso minha vida inteira. E eles cuidaram de mim e cuidam de qualquer pessoa. Beleza? Zero dúvidas? Ela até convidou aí, ó, se tem alguém do Cruzeiro querendo ir na festa de Ogum. Tem uma filha de santo minha. Ela não é filha de santo, não. É a mãe do meu filho de santo, a mãe do Foge. Ela mora no Cruzeiro. De repente é vizinha sua, mora lá no Cruzeiro Novo. Tá bom? De repente mora até perto de você aí. Tá? Fechou, gente? Tranquilo? Pessoal, vamos fazer oração para encerrar, né? Agradecer demais a presença de cada um, a participação, tá? A paciência que tiveram comigo. Peço perdão, desculpa se eu falei alguma coisa que eu desagradei. A intenção não é desagradar ninguém. A intenção é ser verdadeiro o máximo possível, né? Passar a nossa verdade sem ficar fazendo show de pirotecnia. Beleza? Axé para todo mundo. Vamos fazer uma oração, né? Senhor Jesus, mestre querido, né? Queremos te agradecer ao Senhor pela noite de hoje, né? Agradecer pela confiança das pessoas que tem por nós. Agradecer o bom convívio da espiritualidade que me guia, que me cuida, que me orienta. Muito obrigado, Jesus, por cada uma das pessoas que estão conosco nesse instante. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, abençoar cada uma delas, seus lares, suas famílias, suas vidas. Que as suas vidas, Senhor Jesus, possam receber as bênçãos do céu. Te agradecemos, Mestre, por hoje. Que a tua paz seja conosco hoje e sempre.
Graças a Deus. Beleza, pessoal? Muito axé, gratidão. Não é isso? Fechou aí, meu amor? Mais alguma coisa? Não, só a Glossa que falou que tá querendo ir com alguém, por isso que ela tava falando. Dá um jeitinho aí que você consegue. A Regi Martins deu boa noite, Carinha Xé, e é isso. Obrigado, gente. Valeu, gratidão, tá? Deus abençoe. E até a próxima, né? Eu não enxergo, não. Vou botar um óculos aqui, senão eu não vejo. Vou fechar aqui, viu? Tchau, tchau, gente. Obrigado. Valeu.